Boa tarde, igreja. Mas que tá ótimo. Doutor Bicudo, a igreja ainda não está em cetose metabólica. Doutor Hugo também não está aqui, a igreja em hipoglicemia. Estão todos com um bom fôlego. Há dias atrás, o irmão Evandro, ele falou que ele tinha a cara amarrada, então ele não tinha uma dificuldade. E eu escutando o irmão Evandro, falei assim, se ele tem a cara amarrada, eu tenho a cara brava. Os meus alunos perguntavam, por que o senhor tem a cara tão brava assim? Eles tinham medo. Mas depois, me conhecendo, eles percebiam que a coisa não era tão assim, que não tinha... Do mesmo modo que a gente conhece o Evandro, ele não tem aquela cara tão fechada como ele diz ter, né? Eu gostaria de falar sobre perdão divino, e eu escolhi o tema do filho pródigo. Vocês já viram que esse tema já foi dito pelo pastor Milton há pouco tempo agora, mas eu tenho, vamos dizer assim, alguma coisa diferente para falar. A parábola do filho pródigo está em Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Então, Lucas 15, versículos 11 ao 32. E eu pediria que vocês deixassem esse Bíblia aberta nesse ponto, que nós vamos voltar em algumas passagens. Qual que é o contexto desta parábola? Nos versículos 1 e 2, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Procurei verificar por que eles sentiam essa revolta, porque Jesus estava comendo com eles. Na época se acreditava que quando você compartilha uma refeição com alguém, todas as pessoas passam a ter o mesmo sangue. Então, se Jesus estava comendo com pecadores, ele ia se tornar um pecador. E Jesus, ouvindo esses comentários, ele propôs 3 parábolas que vocês veem em Lucas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E eu gostaria de comentar com vocês sobre o filho pródigo. A primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu deveria ter 9 ou 10 anos de idade, e eu fiquei revoltado. A professora contou essa parábola na escola, e eu fiquei revoltado. Como? O pai dá todo o dinheiro para o filho, ele gasta esse dinheiro, e quando ele volta, o pai dá uma festa para ele. E aquele filho mais velho que ficou lá trabalhando, não tinha esse direito. Por que eu senti essa revolta? Porque quando criança, eu via os meus pais trabalhando duro. Meu pai saía de manhã carregar o caminhão de cana. Minha mãe ficava trabalhando, em casa tinha que ter ainda minha avó ajudando, meu tio-avô ajudando. Meus companheiros de criança, os pais saíam 6 horas da manhã e voltavam à tarde. Então, para mim, aquilo estava errado. E uma outra coisa para ajudar a entender essa revolta. A minha família era espírita. E nós nem Bíblia tínhamos em casa. Então eu não poderia ter uma explicação de alguém sobre isso. O pastor Milton comentou sobre um aluno dele que tinha uma revolta sobre essa parábola. E eu diria o seguinte, eu levei
57 anos para entender essa parábola. Eu só fui entender essa parábola no ano passado, quando eu vim aqui para a igreja. E aí eu passei a estudar e achei uma interpretação que eu gostaria de comentar com vocês. Como o filho pródigo fez, nós saímos do caminho traçado por Deus. Deus nos faz um caminho, mas Ele não nos criou como robôs, como autômatos. Ele nos deu livre-arbítrio. Então, nós, pecadores, podemos escolher outros caminhos. Que outros caminhos poderiam ser esses? A pessoa que fuma, por exemplo, a pessoa que ingere bebida alcoólica, a pessoa que rouba, que é adúltera, essa pessoa sai do caminho traçado por Deus. Mas quando, devido a esses excessos, nós começamos a sentir dores, o nosso estômago começa a doer, nosso cérebro, nossa cabeça começa a doer, o nosso fígado. Aí nós nos arrependemos. Como o filho pródigo fez. Estava lá tratando de porcos e se arrependeu. No caso do filho pródigo, se vocês pegarem os versículos 13, 14 e 15, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Aí, vamos fazer um parêntese. Imagina naquela época de judeus, você ser colocado para guardar porcos. Para mim seria a última humilhação, o último emprego que um judeu poderia fazer, ir lá guardar porcos. Então, ele arrependido, decide voltar ao pai. E aí nós temos os versículos 17, 18 e 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então vejam bem, nós temos que ter a atitude deste filho. Ele se arrepende e clama pelo perdão do pai. Já disse também um dos versículos da Bíblia: os anjos cantam quando um pecador se arrepende. A festa no céu. E outro, eu vim aqui para chamar os pecadores não justos. Então, se nós queremos ter o perdão do Pai, nós devemos clamar, nós devemos pedir esse perdão. Nós devemos ter essa iniciativa que o filho pródigo teve. Ele foi ao Pai. E foi ao Pai, e o Pai o avistando de longe, correu. E aqui eu faço um pequeno parênteses que me chamou a atenção, que o pastor Rodrigo Silva, lá do Novo Tempo, comentou. Naquela época, um idoso, uma pessoa de cabelos brancos correndo, era uma vergonha.
E eu fiquei pensando, poxa, eu sou um corredor de rua, então ainda bem que eu não estou naquela época. Porque hoje, se eu estivesse correndo na rua aí, você, olha, um idoso correndo. O idoso correndo naquela época, e isso é interessante que Jesus colocou na parábola, é uma amostra de que o pai vai em direção daquela pessoa que quer o perdão. O pai foi correndo e abraçou. E naquela época também, você ficar lado a lado com uma pessoa, significava dar uma honra. Porque normalmente o subalterno se abaixava e ficando lado a lado, e ainda beijou. E também restituiu a dignidade dele. Colocou sandálias, dá sandálias para ele usar. Porque lá os escravos e os servos andavam descalços. E deu o anel, poder, autoridade, roupas novas. Então o pai perdoa aquele que procura pelo perdão. O pai não só perdoa o filho, como restitui a sua dignidade. E dá uma festa. Aí a gente vai lá para os versículos 23 e 24. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aí o filho mais velho volta. Volta do campo onde estava trabalhando, vê a festa e não quer entrar. Mas o pai sai da casa e procura convencê-lo. Achei interessante no versículo 30, que o filho mais velho fala, vindo, porém, este teu filho, mas como, que expressão é essa, este teu filho? Ele é irmão, este teu filho. E além do mais, de gastar com meretrizes, a parábola não conta com quem o filho pródigo gastou dinheiro. O filho mais velho supõe que ele gastou com meretrizes. Então, demonstrando, veja bem, a inveja desse filho mais velho. No versículo 32, que termina a parábola, o pai explica para o filho mais velho, entretanto, era preciso que nos regozijemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a parábola, Jesus termina aí. Mas qual é o final? Qual é o final dessa parábola? Jesus não termina. A pergunta que fica, o filho mais velho entrou na casa ou não entrou? Essa parábola deveria se chamar mais, eu perdoando a minha audácia, assim, parábola do perdão divino. O pai perdoa o filho mais novo, mas não fala na parábola o que o filho mais velho faz. Da mesma forma que os fariseus que estavam na porta lá, criticando Jesus, comendo com os publicanos, a parábola também não fala se os fariseus entram. Então é uma pergunta para a gente ficar pensando. Os personagens dessa parábola foram bem esclarecidas. Quem é o filho pródigo? Somos nós, os pecadores, que saímos do caminho traçado por Deus. O pai, evidentemente, Deus, que perdoa o filho. Mas fica também uma dúvida. Quem é o filho mais velho?
era eu quando criança, que fiquei revoltado com a história da parábola. É aquela pessoa que vive com o pai, passa o maior tempo da vida dele com o pai, e não é capaz de reconhecer essa bondade que o pai tem. Quem é o filho mais velho? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, encerrando essa minha fala. Como vocês se consideram? Filho mais novo ou filho mais velho?